Senhor Jesus, Divino Mestre, nós agradecemos a Ti pela oportunidade que se renova para nós, pelo amparo que temos recebido, pelo fortalecimento espiritual, moral. Nós Te pedimos a inspiração, o amparo para a realização do melhor a nosso alcance. Que nós possamos realizar o melhor que nós pudermos com os recursos que nos têm sido oferecidos. Nós pedimos a Ti, particularmente no nosso caso, no nosso campo de trabalho, que possamos receber aqueles trabalhadores que se interessem de fato pelo trabalho, que se empenhem pela presença e pela participação, disputando a honra de servir contigo, nesse setor de trabalho que nos tem honrado nesta existência. Rogamos um amparo e inspiração para aqueles que não têm conseguido manter uma fidelidade na proposta espírita cristã, que tem semeado a discórdia, a desunião, a cisânia, a confusão na Tua seara bendita, espírita cristã. E esses irmãos, assim como nós, consigamos estarmos firmemente dedicados ao trabalho, ao estudo e cuidando dos Teus interesses para a Terra como um todo, não apenas para um determinado país, mas para com toda a humanidade, todo o orbe, constituído por nós encarnados e pelos irmãos desencarnados. Que assim seja. Muito bem. Dando então prosseguimento ao estudo do Apocalipse, hoje nós vamos estudar o versículo 16 em diante. Então vamos fazer aquela leitura que sempre fazemos. A partir do versículo 15. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa, o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Pode sentar, boa noite para vocês. Para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e a dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Muito bem, então, versículo 16, que é o objeto do nosso estudo. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós já temos aqui trabalhado o vestido nos versículos anteriores. O vestido aí definindo a irradiação, a veste, o que nós irradiamos. Nós temos recebido, por exemplo, por misericórdia, a veste de espíritas cristãos, que para interiorizá-la, nós recebemos a prerrogativa de estarmos trabalhando na seara espírita, de
estudarmos a doutrina espírita, participarmos do SEARA. Especificamente o título de trabalho, por exemplo, na SEARA Mediúnica, para que nós possamos reajustar o nosso passado, reajustar as nossas inclinações, as nossas dificuldades, por meio do trabalho. Porque se nós não aproveitarmos a oportunidade, não nos empenharmos como deveríamos nos empenhar, nós perderemos essa oportunidade e, logicamente, que na próxima teremos menos facilidade, porque se nós, por um descaso, por uma falta de empenho, uma falta de investimento firme no trabalho, no estudo, não aproveitarmos a oportunidade, nós vamos deixar que outras coisas cresçam no nosso coração e, obviamente, que na próxima existência haverá uma maior soma de dificuldades. É uma questão matemática. Então, nós estamos aqui trabalhando com um material de serviço muito sério, que é a doutrina espírita, que é a prerrogativa de trabalharmos na seara mediúnica, no esclarecimento de irmãos desencarnados que se encontram em dificuldade, porque na Terra negligenciaram as oportunidades de progresso, de prática do bem e das virtudes, e se encontram em dificuldade no mundo espiritual. Então nós não podemos nos dar ao luxo de aqui na Terra brincarmos de espiritismo, ou de supormos que nós estamos aqui inseridos nessa casa, Fraternidade Espírita Camilo Chagas, como missionários, como aqueles que vão ajudar os coitadinhos que estão desencarnados ou passando fome debaixo da ponte e perdendo as oportunidades de crescimento. Porque até onde eu sei, pelo que eu tenho aprendido, no mundo espiritual, a exigência de disciplina, de entrega e de disposição é muito maior do que a que nós exigimos aqui. É muito maior. No livro Os Mensageiros, por exemplo, deixa isso claro. E o que nós temos visto é realmente uma falta de fidelidade, uma falta de empenho, uma falta de entrega, uma falta de speed de decisão, um comprometimento, porque muita gente quer abraçar o mundo, muita gente quer ter tarefas todos os dias, não faz bem nenhuma. Não atende bem o lar, não atende bem o campo de trabalho, não atende bem a seara, porque quer abraçar o mundo. Então aí nós vamos vendo as dificuldades, não é? As dificuldades que nós vamos encontrando na seara. E nós temos visto aqui nesta casa esse movimento. Uma falta de disposição de atacar o serviço, de superar obstáculos, de disputar realmente a honra de estar aqui nessa mesa. Eu já falei com você sobre isso várias vezes e repito, são pessoas que melindram com facilidade, nutrem animosidade com facilidade, nutrem antipatias com facilidade. E o trabalho na seara, o trabalho sério, vai sendo negligenciado por causa dos valores antigos. Então nós recebemos uma veste de espírita de fora para dentro. Mas acontece que a nossa veste milenar do egoísmo, do orgulho, das vaidades, que nos leva a melindrar, que nos leva a não querer trabalhar com esse ou com aquele,
sobrepõe-se e a veste de espírita, ela fica cheia de remendos. Fica cheia de remendo, costura, porque a pessoa quer dar um jeito. Então, eu estou trabalhando aqui com uma situação muito séria. Um trabalho muito sério aqui. E, infelizmente, não temos visto uma disputa por participar dos trabalhos. Porque aqui, ó, e no vestido e na sua coxa tem escrito... Eu estou pegando aqui o trabalho mediúnico porque é a nossa seara aqui. Eu não posso falar da seara alheia. Não posso falar da seara alheia. Mas, por exemplo, quando a pessoa se dispõe a trabalhar aqui nesta mesa, neste trabalho, tem que ter o espírito de entrega. Superar os obstáculos, enfrentar a dificuldade. Porque os obstáculos existem porque nós, no passado, fizemos merecer esses obstáculos, porque eles foram elaborados por nós. E nós é que elaboramos os obstáculos. O Paulo dizia, eu prossigo para o alvo. E o que a gente vê, então estamos até comentando aqui sobre a seara espírita, o que a gente vê, por exemplo, na seara espírita, a dificuldade que existe na seara espírita, Paulo viu no movimento cristão logo após a conversão. Porque os apóstolos se entregaram a um trabalho piedoso que tinham que fazer mesmo, a casa do caminho, cuidar dos velhinhos, cuidar das crianças, mas o cristianismo estava sendo esquecido. E os fariseus estavam começando a dominar. Então, quando Paulo ele se aproxima da igreja do caminho, ele vê, o que ele teve que fazer? Ele teve que sair pelo mundo arrebanhando novos cristãos, porque aquele ali já estava... Dali não ia sair nada. Dali não ia sair nada. Se não fosse Paulo, por mais respeitáveis que tenham sido os apóstolos, eles seriam engolidos pelos fariseus. Então, Paulo... E hoje o que a gente vê no movimento espírita, guardado as devidas proporções, é que os espíritas, o espiritismo, ele está sendo desvirtuado. Tem muita gente que se esconde atrás da caridade, do trabalho social importante e vai disseminando mentiras, mistificações, incitação à violência na doutrina espírita. Vários médiuns, vários palestrantes têm feito isso. Um quadro terrível. Um quadro terrível. E esse é um movimento que o objetivo é minar de dentro para fora. É minar de dentro para fora. Então a gente precisa ter muita vigilância. É muito empenho. Tem muita novidade, tem muita autoajuda. E no vestido e na sua coxa tem escrito esse nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, nós estamos trabalhando aqui com a ideia de não só aquilo que está sendo irradiado, porque hoje nós deveríamos estar irradiando a doutrina espírita. Pelo menos nos esforçando. Pelo menos empenhados, e não compactuando com aqueles movimentos que vêm destruído. Então, o trabalho nosso está definido aqui, ó, e na sua coxa tem escrito esse nome.
A coxa simboliza o instrumento de locomoção. Então, o instrumento de locomoção que nos leva no mundo para as buscas, para as conquistas, neste caso aqui, já está firmemente constituído pelos valores espíritas cristãos. Então, quando a gente sai pelo mundo, esse elemento aqui, ó, que tem essa configuração, e no vestido e na coxa tem escrito este nome, quando ele sai pelo mundo nas suas buscas, no mundo, no trabalho, ele já leva o espiritismo, o cristianismo como ingrediente comportamental. Seja ele banqueiro, seja ele gari, seja ele CEO, seja ele militar, seja civil, ele já leva na sua tessitura interna o valor espírita cristão. Então, nós estávamos comentando aqui, por exemplo, a quantidade de espíritas perante a população brasileira. É pequena. E nós temos visto aí no cenário nacional espíritas de renome compactuando com coisas complexas, contaminando o discurso espírita com coisas complexas. Então nós vemos que nós estamos vendo um cenário muito lamentável no movimento espírita. Nós não somos obrigados a colocar um óculos cor-de-rosa, como Kardec acentua, São Luís acentua no capítulo 10, itens 20 e 21. É um erro colocar um óculos cor-de-rosa para enxergar tudo bonitinho. Porque não está. Não está tudo bonitinho. A situação é grave. A situação é séria. É o campeonato do ego. Disputas. E o trabalho, a menos que nós aqui estejamos sendo mistificados também, iludidos, mas os Espíritos têm dito, falado sobre a seriedade do trabalho aqui, do empenho. Hoje nós vamos trabalhar aqui, hoje, só para vocês terem uma ideia, só com 3 médios. Hoje. Só teremos 3 médios aqui. Presente. Vamos trabalhar do jeito que dá. O que é possível fazer. Porque temos outros médios na casa, mas eles não estão muito interessados em um trabalho árduo, um trabalho duro. Então, quando Paulo chegou na Igreja do Caminho, que viu o que estava acontecendo, ele teve que buscar trabalhadores fora. Sair pelo mundo, buscando trabalhadores. Porque ali no foco ali de Jerusalém, a coisa estava complexa. Então, lamento eu ter que falar disso aqui no estudo, mas esse nosso estudo aqui é mais eu não estou falando aqui tanto para... Eu respeito quem vai escutar esse estudo depois, que não pertence a esse trabalho, mas o que eu faço, eu converso aqui com a turma aqui do Camilo Chaves. E o que eu estou vendo aqui, eu não estou gostando. No campo da mediunidade, eu não estou gostando. Tenho conversado com alguns amigos, eu espero que a gente tenha aqui uma ajuda. Né? Então vamos lá, no seu vestido e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Porque nós batemos no peito, né? Nós de modo geral aí no movimento espírita, batemos no peito, enchemos a boca para falar que Jesus é o modelo e guia, o tipo mais perfeito, mas na hora de assumir, de praticar, no trabalho, eu tenho que cuidar, deixa eu enterrar primeiro meu pai, não é isso que Jesus disse lá para o Mancebo, falou que tinha que enterrar primeiro o pai dele. É um símbolo, enterrar o pai, não quer dizer que você não vai prestar, você não vai
fazer um trabalho piedoso de enterrar um parente, não. Porque quando você vai enterrar um pai, né? Vamos pegar o pai, que é um símbolo, tá? É um símbolo. Quando o pai morre, aí você vai chorar, vai ter saudade, é todo aquele movimento saudosista. Então nós estamos trabalhando aqui, não é para enterrar o pai biológico, é para enterrar o pai antigo. O homem velho, nós já decretamos que ele está morto. Já decretamos que o homem velho, que é o pai, está morto. Mas a gente quer despedir dele. A gente quer despedir dele. Aí haja cerimônia para despedir, entendeu? Aí tem o velório, tem missa de 7º dia, missa de 30 dias, 1 ano, 2 anos, passa o tempo, o elemento está enterrando ainda o pai, perde as oportunidades. Aqui nesse nosso grupo aqui, ó, falar com você com sinceridade, de 2018 para cá, quem não quis trabalhar aqui perdeu um tesouro que nós recebemos aqui, 4 anos de trabalho. Ou não foi? Tesouro. Por isso que eu peço para vocês, assim, a gente não comentar muito o que acontece lá fora, não. Até porque, com todo respeito, as pessoas não merecem saber. Não merecem saber. Porque o Fernando falou aí, nós estávamos conversando sobre isso, Fernando. A espiritualidade investe em quem investe. Quem não investe, fica na periferia. Vai ficar na periferia, não vai enfrentar o trabalho. Consequentemente, não vai ter o galardão do trabalho. Porque nós fizemos trabalho até virtual, fizemos nossa parte até virtualmente, depois de participar. Não é? Então é isso. Estamos fazendo o que na seara espírita? O cavalo passa arriado uma vez. Não é isso? Não aproveitamos? E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Então, e vi um anjo, aqui é um movimento interior de cada um de nós, que já é capaz de enxergar a oportunidade de trabalho. O anjo é o mensageiro. Então, por exemplo, aqui nós estamos trabalhando com um anjo, um espírito iluminado, que estava no sol. Um espírito, aqui é um símbolo. Mas nós temos que ver o anjo. Onde nós temos que ver o anjo? É no companheiro difícil, é naquele que cobra disciplina, que às vezes desagrada, é naquele que exige, às vezes desagrada. O que a gente quer ver, a gente quer, meus amigos, vou falar com vocês agora, assim, com todo respeito, a gente quer aquele que fala suave, que fala bonitinho, que passa a mão na cabeça, e que vai empurrando com a barriga. Vai empurrando com a barriga. A gente quer isso na vida. A gente não quer a chamada. A gente não quer o abalo. A gente quer ficar na boa vida. Então a gente tem que ver o anjo na oportunidade, porque para ver esse anjo aqui, ó, vi um anjo que estava no sol, clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu. Sabe quem eram essas aves que voavam pelo meio do céu, que o anjo está arrebanhando? Nós que estávamos no mundo espiritual, das nossas complicações de vidas passadas, que fomos arrebanhados pelos anjos, que são os espíritos iluminados, para reencarnar na Terra. Pedimos uma reencarnação toda cheia de problema. Falou, não, você não vai ter muito problema não, você vai trabalhar na mediunidade, você vai trabalhar na seara mediúnica, você vai trabalhar no Caminho Chaves. Porque lá no Caminho Chaves você vai ter o que você precisa. Se é que vocês estão me entendendo.
Aí nós, porque a gente, se fosse observar o que a gente precisava como precisava renascer, tendo em vista o passado nosso que emergiu aí, como é que a gente teria que renascer? Então esse espírito aqui regimentou as aves. As aves são os espíritos, pensamentos e espíritos. Porque para ver esse aqui, ó, propriamente dito aqui, o anjo que estava no sol, ele tem que fazer por merecer. Na vida física. Fazer por merecer, para desencarnar e merecer. Quem sabe aí que merece? Por que desencarnar? Vai depender da cota de sacrifício. Não é isso? Então, assim, eu, com todo respeito, com toda sinceridade, a pessoa não consegue ser assídua uma vez por semana, está no empenho uma vez por semana de honrar um compromisso que assumiu voluntariamente, não consegue, como é que vai ser? Então nós temos que falar disso aqui. Nós estamos trabalhando aqui, esse estudo aqui é um estudo para nos preparar para o trabalho, porque a fonte desse estudo aqui, amigos, aqui, até onde eu sei, a fonte desse estudo aqui é de um dos espíritos mais lúcidos que trabalhou aqui no Movimento Espírita de Belo Horizonte, o Honório Onofre de Abreu. A fonte é essa, a fonte aqui não é minha, não. Eu fiz aqui um trabalho de um resumo aqui, mais ou menos, para a gente compartilhar as ideias aqui. Então nós estamos aqui nos preparando, nesse trabalho singelo que a gente faz aqui da segunda-feira, em que a gente trabalha com os espíritos da mesa, estamos trabalhando para outras coisas no futuro, não sabemos quais serão essas coisas. Quais serão? E vi um anjo que estava no sol, com grande voz. Então nós queremos ver esse espírito aqui, depois que a gente desencarnar, então vamos arregaçar as mangas. Vamos nos entregar o serviço. Vamos aproveitar. E eu não estou falando aqui de cima para baixo, não. Estou falando aqui... Foi assim que eu aprendi lá atrás. Quando eu comecei aqui no Caminho Chave, eu era jovem, eu aprendi nessa escola. Aprendi nessa escola. E hoje o que nós vemos aí não é o que eu gostaria de ver, não. O Sol é o que é um símbolo poderoso, porque o Sol, por exemplo, vamos aproveitar o símbolo aqui, vamos ter uma ideia aqui do poder que está simbolizado aqui no Sol. O Sol é uma estrela que dentro dela cabe 1.300.000 terras. 1.300.000 planetas Terra. Cabe lá dentro. É o tamanho do Sol. A luz leva 1 milhão de anos para sair lá de dentro. A luz que a gente chega aqui nos ilumina, o fóton levou 1 milhão de anos para sair lá de dentro. Tão grande é a pressão da massa no centro, é de 340 bilhões de vezes a pressão da Terra, aqui na nossa Terra. 340 bilhões de vezes maior do que a pressão da Terra. Temperatura de 15 milhões de graus centígrados. Na superfície, só 2 milhões de graus centígrados. E ali ela opera a fusão termonuclear de átomos. 4 átomos de hidrogênio para formar 1 ou 2 de hélio. A cada segundo queima-se 700 milhões de toneladas de material.
Isso é projetada no espaço. Então é o Sol, é o símbolo. Então, viu um anjo que estava no Sol, está falando aqui de um espírito de uma categoria extraordinária. O Sol é o piso dele ou é a irradiação dele? Acho que é radiação. Não, é uma pergunta que eu lanço, não tem resposta. Ou ambos. Porque no vestido e na sua coxa, então é piso e aura. O piso dele é esse material luminoso. Que é a base dele. É, a base, não é? Então o piso é o Sol. O piso é o Sol. É um símbolo, é uma luminosidade extraordinária, é um espírito que nós não temos condição nenhuma de fazer uma análise. Que esse aqui nos arregimentou, tá? Esse aqui nos arregimentou. Porque todos nós aqui, em função do passado nosso, que vem sendo exteriorizado, que vem sendo revelado, temos grande capacidade de ação no mundo. Porque foi o que nós fizemos no passado, não foi? Os eventos aí que emergiram, que nós estávamos, eventos de impacto, não foi? Não são eventos de impacto? Sim. Vamos dar um exemplo aqui, só para a gente... Cerco e destruição do Templo de Jerusalém. Depois, Roma do século divisor de águas em Roma, que foi o último século da República Romana, no tempo de Júlio César. Divisor de águas em Roma. Divisor de águas na história. Limítrofe ali, ou praticamente na mesma época, questão de poucas décadas, da presença de Jesus, que foi um divisor de águas na história. Então nós estamos falando de eventos em que nós aí estávamos de grande impacto. Então nós temos grande capacidade de ação. E o que está sendo exigido de nós não é uma grande capacidade de ação no mundo, é uma grande capacidade de ação aqui no trabalho mediúnico. Segunda-feira, a partir de 7h40, até as 22 horas. Só isso. Não é nada de grandioso, não é lá acabar com a guerra da Ucrânia, nada disso não. Não é? É só isso. E nós não temos conseguido. Não temos conseguido. Então, por aí a gente analisa o grau de dificuldade dos espíritos, que os espíritos se encontram, para que nós espíritas transformemos o Brasil numa pátria do Evangelho, porque nós não estamos conseguindo nem transformar nós mesmos num baluarte do Evangelho. Não estamos conseguindo, porque a gente faz eco com o movimento de destruição, a gente bate palma para o que está acontecendo na Amazônia. Eu já ouvi de espírita o seguinte, que tem que destruir a Amazônia mesmo, porque os europeus acabaram com as florestas, agora o Brasil tem que destruir a Amazônia para... Aviso de espírita. Durma com um barulho desse. Amigo meu. Os europeus destruíram as florestas e querem agora proteger. Que é uma análise rasa, porque os europeus têm protegido florestas na Europa, as florestas têm aumentado, têm crescido. Eu estive na Suíça lá, país verde. Então é isso que a gente lida aqui no Brasil, a gente lida com isso.
que lida com isso. Aí, por uma imposição mística de cima para baixo, nós temos que questionar mesmo. Nós somos kardecistas. Nós temos o dever de fazer uma análise crítica das coisas. Não vamos engolir qualquer coisa que chega para nós, não. Não é? Porque o movimento espírita é muito mais complicado do que a gente imagina. Teve adulteração de obras aí a rodo. A instituição que editou os livros do Chico Xavier destruiu os originais do Chico Xavier, não existe mais nenhum. Para a gente fazer um cotejo, para ver se está tudo de acordo com o que o Chico psicografou. Não existe mais, foi destruído. Obras foram adulteradas. Impuseram no movimento espírita os 4 evangelhos de João Batista Rusteng, uma obra apócrifa, na mistificação. Então, aí nós queremos que nós, espíritas, vamos transformar o Brasil uma parte do evangelho? Não vamos dar conta. Porque, em tese, nós, espíritas, teríamos que ser o quê? O fermento, o sopro de renovação do cristianismo, que o espiritismo é o quê? É o cristianismo redivivo. Jesus definiu as balizas do espiritismo do Evangelho de João. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Consolador, ele vos guiará em toda a verdade, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito e vai acrescentar o que eu não pude dizer. Isso é o Espiritismo. E nós fomos enxertando várias ideias complexas no Espiritismo, perdendo aquele critério de discernimento e bom senso que Kardec tinha. Aí nós queremos que isso agora dê alguma coisa positiva? Difícil, não é difícil? Então a gente teria que, em tese, a gente teria que ser o fermento, sopro renovador de cristianismo, como foi Paulo. Paulo foi o sopro renovador de cristianismo para os cristãos ali que não estavam conseguindo sair daquela dificuldade. Paulo foi esse sopro. Então, nós, em tese, os espíritas brasileiros, vamos colocar assim, deveríamos ter sido esse sopro de renovação, exemplificando um cristianismo puro, saudável, sem mistura, trabalhando na educação tanto a educação do ignorante, quanto levando pratos de comida, mas os movimentos da vaidade, os movimentos de... Tomaram conta. E os que viu um anjo que estava sentado no sol, clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. O meio do céu também é um símbolo interessante para nós, que o meio é aquele ponto intermediário. A gente vê a dificuldade e vê a solução. A gente vê a dificuldade e vê a solução. No mundo interior e no mundo exterior. Fica em cima do muro. Fica em cima do muro, no resiste. Exatamente. O meio do céu não é para ficar em cima do muro ali observando, entendeu? Porque tem até a questão 932, né? 932, o que diz lá? Porque no mundo tão miúdo a influência dos maus sobrepuja dos bons, por fraqueza destes. Os maus são
intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. E muitas vezes quem deveria fazer um papel assim de ser incisivo, fica ali contemporizando. Passando a mão na cabeça. Aí as coisas não andam, né? As coisas não andam. Quando esses o quiserem, preponderarão. Os bons preponderarão. Agora tem que querer, tem que speed de decisão, tem que. Não é? Tem que querer, saber querer. Saber querer e trabalhar. O objetivo nosso aqui nessa mesa aqui, amigos, não é. Eu estou aqui nesse posto aqui de coordenador aqui, é título precário. É um título precário. Uma hora para outra posso ser retirado. Certo? Não tem apego a esse posto. O objetivo nosso aqui é estudar, aprender, trabalhar, fazer o melhor e progredir. Esse é o objetivo. Não é ter título, posição, posto. Nunca foi. Nem na vida particular, quanto menos aqui. Ter título, ter posto. E graças a Deus eu nunca busquei isso na vida. E aqui eu dou um testemunho porque é sincero e verdadeiro. E clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que está pelo meio do céu. Então Paulo fez esse trabalho. Paulo clamou. João Batista clamava no deserto. Paulo clamou também, saiu pelo mundo clamando. Né? E ele dizia, né? Nós até lemos no estudo de Gênesis de sexta-feira, falamos do capítulo 55 do Fonte Viva, que é não projetar a si mesmo, né? Que Paulo buscava pregar Jesus. Então, Paulo não se projetava, ele projetava Jesus. Então, Emmanuel, por exemplo, no livro Fonte Viva, vai dizer que a gente deve buscar adotar a humildade para projetar a Jesus, a doutrina espírita e não a si mesmo. Porque, infelizmente, o que tem gente projetando a si mesmo aí para sobressair, que faz acepção de... Porque também tem isso. Pessoas que fazem acepção de temas no movimento espírita. Acepção de temas. O Livro dos Espíritos tem 1018 perguntas. Então tem pessoas que não tocam nas questões sociais, por exemplo. São várias aqui. Não tocam. Não tocam nas questões sociais. Tocam só nas questões mais periféricas, vamos colocar assim. Ali no limiar da autoajuda, que é para não desagradar. Mas eu não esqueço de uma frase que nós lemos aqui no Fonte Viva, penso no Caminho, Verdade e Vida, dos textos de Emmanuel, que o objetivo de Jesus é remodelar o mundo. É remodelar o mundo. Então, para remodelar o mundo, toca-se em questões sociais, ou não toca? Nós vamos ser uma pata do Evangelho fazendo o que fazemos lá com os nossos irmãos indígenas? Isso é uma ação digna de uma pata do Evangelho? Explorar o meio ambiente de forma predatória, com a leniência de quem deveria, no mínimo a omissão de quem deveria zelar
Isso é digno de uma pátria do Evangelho? Não é? Não é. Então, os altos índices de assassinatos, de violência, nós não vamos falar nada? Vamos ficar fingindo que não é conosco? Ah, tá tudo certo, porque aqui é pátria do Evangelho, tá tudo certo. É isso mesmo que a gente pensa? Ah, mas a lei de causa e efeito e expiação, tudo bem. Por que existe a expiação no mundo? Por causa do egoísmo. Que é a causa de todas as chagas. Emmanuel define isso para nós, o livro do Espírito também. Qual a maior chaga da humanidade? O egoísmo. Causa de todas as dificuldades do mundo. Então nós estamos aqui, é para só fazer prece e não agir para que o mundo deixe de ser um mundo de prova e expiação? É só para isso mesmo? Porque existe, a gente fica no meio, né? Está no meio ali vendo. E isso acontece porque a Terra é um mundo de prova e expiação. Aí os maus se omitem, né? Os bons se omitem, não é isso? Os bons se omitem, não fazem nada. Para que a Terra seja um mundo feliz, preciso que ela seja habitada apenas por bons espíritos, encarnados e desencarnados. Então nós vamos ficar esperando os bons reencarnar? Como é que é esse processo? Nós vamos ficar esperando os bons reencarnarem? Porque no outro trecho, Kardec vai dizer que depende de nós atrairmos os bons espíritos. Depende de nós atrair os bons espíritos para que os maus não encontrem espaço, nem para reencarnar. Aí está escrito aqui. Isso é doutrina espírita. Então, quando a gente não se decide a ser bom, e ser bom não é só vir no centro, tomar parte, fazer prece, fazer palestra. Não, ser bom é participar. Você candidatou, minha amiga Elana, candidatou para ser médio aqui nessa reunião aqui de segunda-feira. Então, você seja médio aqui. Aí eu não vou vir, essa segunda eu não vou não, porque eu tenho que fazer uma palestra. Então você tem que escolher o que você quer fazer. Você quer fazer palestra ou você quer ser médium? Então, você não pode fazer palestra segunda-feira mais. E eu não faço palestra segunda-feira. Vou deixar de fazer palestra, trabalhar aqui para fazer palestra, amigo. Qual que é o sentido disso? Não é? Então seja médium, seja um tarefeiro aqui da reunião. Se propõe a fazer. Exato, porque é o seguinte, a questão, gente, não é a quantidade, gente. A questão é a qualidade que eu entrego naquilo que eu faço. Porque a qualidade que eu entrego naquilo que eu faço, eu levo para todas as áreas da minha vida. Todas as áreas da minha vida, eu levo. A disciplina que eu aprendo aqui, eu levo lá para fora. A tolerância que eu aprendo aqui, eu levo lá para fora. A virtude que eu desenvolvo aqui no trato com os irmãos desencarnados, eu levo lá para fora. Agora o que acontece? O elemento quer abraçar o mundo e começa a ficar irritadiço. Sabe por quê? Porque ele não dá conta de atender em casa, ele não dá conta de atender aqui direito, fica irritadiço. Aí ele começa a se indispor com os dirigentes das tarefas, com os tarefeiros, sabe por quê? Porque ele não está tendo tempo para ele respirar. Cuidar de si, cuidar dos seus, porque ele quer abraçar o mundo. Isso é fuga. É fuga. Por que nós queremos? Falando aqui para o grande público, que não é tão grande assim, que vai me ouvir uma hora ou outra, o que é que nós queremos no movimento espírita? É projeção? É fogueira de vaidade? Cuidado que o fogo queima a própria pessoa. Acende a fogueira da vaidade, vai se queimar também. Então, é isso. Porque depois todo mundo quer desencarnar e quer ir lá pro
Não quer nem ir para o nosso lar, quer ir para cima do nosso lar. Quer passar direto. Vai dar conta? Eu pergunto se vai dar conta. Porque os espíritos lá pisam no sol. Pisa no sol, sapeca. Então o anjo aqui é o anjo da oportunidade, amigo. É o anjo da oportunidade. Não é? É o parente difícil, é o companheiro difícil. Isso que é o anjo. Viu um anjo que estava no céu, clamou com grande voz, dizendo a todas as aves. Nós estamos fazendo esse movimento aqui na nossa tarefa mediúnica aqui, ó. Os espíritos que manifestam são as aves do céu que estão voando. Estão por aí, perambulando, sem rumo. Os espíritos. Estão perambulando sem rumo. Aí eles vêm aqui para a reunião de desobsessão. Os espíritos foram com muito empenho, convence eles a vir aqui na reunião de desobsessão, Camilo Chaves, segunda-feira. Aí chega aqui, tem 3 médios para trabalhar. Tem 3. Hoje vai ter 3 para trabalhar. Vão receber o galardão, os 3. Aí. Só para eles. Porque se cada um atender 4, são 12 entidades. Ficaram com galardão para si. De um trabalho necessário. Certo? Curiosamente, até a reunião, daquela reunião retrasada, que foi só 3 também, né? Você, a Elane e o Marcelo. Foi uma reunião que eu senti a emoção mais forte aqui, que foi a presença do Juscelino, vocês lembram? De quê? O Juscelino. São quantos médicos atuantes hoje? Sempre atrasado. É só 3. A gente tem 3, 4, 5, Você não falta. 6, Então, é 6. Um dia. realmente. Só que Acho que a mulher estava. um está trabalhando justificável, é por causa de trabalho. Minha mãe estava internada. Estava com as palmas. Né? Como é que é? Pergunta qual dia foi esse? Eu estou falando de que ela voltou, ela não falta. Não, você estava aí, ué. Você não lembra. É isso que eu quero saber. Ela estava aí, ela não lembra. Eu não lembro de nada. Pensei que Não, estava não, né? Não, Tava não, eu tinha faltado. Foi, não, só 2, foi só a Laura e o Marcelo. 2 Marcelo. médicos. É. São Não, 2 tinha médicos. 3, tinha A mais um. Roberta estava aí também. Não. Acho que era Roberto. Tava não. Não sei. Eu não. A Tava Lena. não. Também não. Vixe. Deixa eu ver. Não tava, só tinha 2, a Laura e Marcelo. Aí no caderno tá marcado. Só tinha a Laura e Eu Marcelo. com minha mãe, dormi com ela. A Helena estava com a mãe dela no. É. É isso. Então, Foi um dia até muito bom, né? foi um dos melhores dias. É. Então tomara que hoje seja também. Tomara. Costuma ser, porque é menos confusão, né? Menos gente é menos confusão. A nossa reunião virtual, por exemplo, que era só 12, né? Lembra disso? 11, 12, 11, 12. Espetáculo foi a virtual. Não foi? Foi espetáculo, viu? Bem, na verdade, as reuniões todas elas têm sido muito boas. Sim. Inclusive, eu estou muito feliz que eu tenho um amigo que está sempre presente. Sou Raul. Sou Raul. Então, vamos lá. E clamou, vamos lá no versículo. Juntar a ceia do grande Deus, amigos, é o trabalho no bem, no amor, na caridade. Empenhado. E esse trabalho mediúnico aqui não aparece, ele não dá. Tem holofote, não tem? Não tem holofote. Então não aparece. É de bastidor. É de bastidor. Para que comais a carne dos reis e a carne dos tribunos, a carne dos fortes, a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Então nós estamos falando aqui do grupo heterogêneo da
humanidade. Então, vamos aproveitar o trabalho mediúnico, experiência que nós estamos tendo aqui no campo mediúnico, para ilustrar. Então, nós estamos vendo manifestação de reis, não estamos? Reis, tribunos, os fortes. Nas faixas da complicação, não temos visto isso aí ao longo do tempo. Então, nós estamos simbolicamente comendo essa carne. Nós estamos, comendo essa carne. A carne que eles manifestaram aqui na Terra levou-os a uma situação difícil no mundo espiritual. Então, é uma carne que nós temos que descartar. Estou falando de quê? De exemplo. Prática. Carne, quando se fala em carne, é prática. Vivência. É a concretização dos valores. Podem ser valores novos ou podem ser valores complexos. Mesmo com os valores complexos, nós ingerimos, acumulamos capacidade de operação, ainda a ser feita num determinado momento. O elemento que está ali se tornando um grande na atividade complexa no mundo, está crescendo nessa atividade, tornando um grande. Vamos pegar aqui, com todo respeito, o exemplo daquele que talvez tenha sido o maior de todos os complicados, o gigante, o Hitler. Investiu pesado nessa linha que ele seguiu. Então, concretizou uma grande complicação no mundo. Foi um instrumento da justiça para milhões. Instrumento da justiça para milhões, com atividade nefasta. Mas ele só teve a projeção que teve porque o povo gostava do discurso. O povo o colocou na culminância. Porque senão não teria chegado aonde chegou. Comunhão. Comunhão, falamos aqui de ceia do grande Deus, aí também temos uma ceia, que é comungar as ideias. E nós que estamos estudando Espiritismo, não é para comungar mais esse tipo de ideia. É para nós oferecermos uma carne diferente. Porque a ideia espírita cristã, simbolicamente, é a carne de Kardec, vamos colocar assim, porque resulta do trabalho de Allan Kardec. Allan Kardec, amigo, sofreu, foi atacado, foi minado de dentro para fora no movimento espírita, foi solapado para legar um espiritismo como ele legou e para ainda ter sido adulterado. Estou falando de uma carne. Um filé da mais alta qualidade. E nós recebemos e adulteramos com vaidade, com orgulho, com movimento periférico. O movimento espírita hoje, com todo respeito, vocês me desculpem, eu vou encerrar, afastou do povo. Afastou do povo. De modo geral, está afastado do povo. Não está? Chico Xavier, por exemplo, indicou ali o caminho que deveria ter sido... Foi atacado por muitos e tal. O caminho é o povo. O povo precisa de ajuda, de educação, de auxílio. Né? Educar o povo, para o povo entender a doutrina espírita, por exemplo. Então nós estamos falando de uma carne da mais alta qualidade, que simboliza o trabalho de Allan Kardec, porque a codificação da doutrina espírita foi um trabalho do ideal de Allan Kardec. Allan Kardec
Era um educador por excelência. Ele tinha o ideal de melhorar o mundo. Educando ali os jovens, as crianças. Tinha o ideal de melhorar o mundo. Então não foi por acaso que ele foi chamado a codificar a doutrina espírita, não. É porque ele já tinha um estofo desde antes. E naquela existência ele estava na mesma toada, na mesma tônica, buscando ali ajudar as massas, ajudar os necessitados, os que careciam do ensinamento. Então é uma carne da mais alta qualidade. Então na semana que vem, o nosso tempo esgotou, semana que vem nós voltamos a esse tema do versículo 18, para desenvolvermos aí com mais tranquilidade o assunto. E nós temos que falar, quando falamos aqui de carne, nós vamos falar da nossa carne, da carne do que temos feito no movimento espírita, do que temos feito na tarefa espírita, na casa espírita, e vai por aí fora, na vida pública, levando um alimento. Será que estamos levando um alimento espírita? Aonde vamos? Que Jesus nos abençoe.